Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrostática e na aula de hoje a gente vai conversar sobre a energia potencial elétrica. Daí você de repente pensa, poxa Coelho, mas espera aí, a gente já falou de energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. É a mesma coisa? Na verdade não é a mesma coisa, mas é o mesmo tipo de energia, porque a energia potencial é uma energia que está armazenada. Então, quando eu coloco uma carga numa região de campo elétrico, ela armazena um tipo de energia. Essa energia é a energia potencial elétrica que a gente vai discutir bem certinho na aula de hoje, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E para a gente entender bem legal a energia potencial elétrica, eu vou fazer com vocês uma analogia com a energia potencial gravitacional. O que acontece? Se eu coloco para vocês ali uma bola, essa bola ela tem uma determinada altura numa região onde tem campo gravitacional, ou seja, onde tem gravidade. E aí a gente sabe que ela armazena aqui uma energia potencial, no caso a energia potencial gravitacional. Agora, como que a gente tem certeza que ela tem energia potencial armazenada ali? É bem fácil. Larga essa bola e olha o que acontece. Ela começa a cair, ou seja, ela começa a ganhar energia cinética. Se ela ganhou energia cinética, é porque ela tinha armazenado ali energia potencial, tudo bem? Agora, a mesma coisa vale para uma região de campo elétrico. Olha só, eu vou largar para vocês uma carga ali. A gente sabe que se a carga é positiva, a força que atua é a favor do campo, e essa força vai fazer a carga começar a descer. Bom, o que a gente aprendeu lá na aula de potencial elétrico? A gente falou que naquele ponto ali existe um potencial V, e o potencial é o quê? É a quantidade de energia elétrica armazenada por unidade de carga. Ué, Coelho, mas como assim? Olha só, vamos voltar lá na questão da bola. A bola tem ali uma energia potencial gravitacional e essa energia é transformada em energia cinética graças à força peso que está atuando ali. Agora, no caso dessa carga que a gente tem ali, a energia armazenada vai ser transformada em energia cinética graças a uma força que está atuando ali, que no caso é a força elétrica, tudo bem? Então, para a gente, lá na definição de potencial que a gente estudou há algumas aulas, essa energia elétrica que a gente tem armazenada ali é uma energia que pode se transformar em energia cinética. Então, a gente vai dizer que é uma energia armazenada, que é a tal da energia potencial. Então, eu vou reescrever para você essa expressão. Vou dizer que potencial elétrico é igual a energia potencial dividido pelo valor da carga Qzinho que a gente colocou ali. E, a partir dessa expressão, a gente pode isolar a energia potencial, escrever que a energia potencial é carga vezes potencial elétrico. Detalhe, em relação às unidades, a gente sabe que energia no sistema internacional é Joule, carga elétrica no sistema internacional é Coulomb e potencial elétrico é medido em volts, tudo bem? Então, essa é a equação que a gente vai usar para determinar a energia potencial elétrica, que é a energia armazenada numa carga elétrica, tudo bem? Detalhe, essa equação que eu acabei de te mostrar pode ser usada para qualquer situação em que eu abandono uma carga numa região de campo elétrico. Agora eu quero ver com vocês uma situaçãozinha particular dessa, tudo bem? Se eu tiver uma carga principal, que é a carga que gera o campo elétrico, e colocar próximo dela, nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, uma carga Qzinho. O que acontece? A gente sabe que mais com mais repele, então eu tenho uma força atuando ali. Essa força vai levar essa carga lá para a direita e a gente sabe o quê? Que conforme essa força atuou sobre a carga, ela ganhou energia cinética. Se ela ganhou energia cinética, é porque ela tinha armazenado ali energia potencial elétrica, tudo bem? Então, olha só, a gente sabe que a energia potencial elétrica aqui nesse ponto é o valor da carga vezes o potencial elétrico no ponto A. Agora, quem gera esse potencial elétrico no ponto A? É essa carga Qzão. E a gente aprendeu lá na aula de potencial que potencial é dado por K, que é a constante eletrostática, vezes o valor da carga que gera o potencial, dividido pela distância que eu estou da carga. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui que a gente já conhece das aulas anteriores e vou substituir
no lugar desse potencial elétrico do ponto A. Nesse caso, se a gente substituir aqui a equação Kq sobre D e fizer um ajuste ali nas grandezas da equação, a gente vai chegar que a energia potencial entre duas cargas é dado por K vezes uma carga vezes a outra, dividido pela distância entre elas. E aí, pessoal, essa equação que está aqui, a gente vai usar exclusivamente para achar a energia potencial elétrica entre duas cargas. Ela não serve para quando uma carga é jogada numa região de campo elétrico uniforme, por exemplo, tá certo? E detalhe, eu quero fazer uma análise de sinal com vocês. Coelho, mas como assim? Lá na mecânica a gente só falava de energia potencial positiva? É que é o seguinte, olha só. Primeiro, esse K é uma constante, que é sempre positiva. D é a distância que existe entre as duas cargas e não faz sentido a gente falar de uma distância negativa. Agora, as cargas elétricas, nesse caso, são positivas, mas poderiam ser negativas também. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a energia potencial elétrica é proporcional, esse símbolo é o símbolo de proporção, ao produto das cargas Qzão vezes Qzinho, uma carga vezes a outra. Então, eu quero ver com vocês o seguinte, Qzão, Qzinho e energia potencial. Como que ficam os sinais? Vamos ver todas as possibilidades. Olha só, eu posso ter as duas cargas positivas, eu posso ter as duas cargas negativas, eu posso ter Qzão positiva e Qzinho negativa, e eu posso ter Qzão negativa e Qzinho positiva. Vamos lá. Como a gente sabe que o valor da energia potencial depende de uma carga vezes a outra, a gente vai usar aquela regrinha dos sinais que a gente aprende lá nas aulas do Ferreto. Quando eu multiplico as cargas para achar o valor da energia potencial, no primeiro caso aqui eu estou fazendo mais vezes mais. Lembra que a gente aprende? Mais vezes mais vai dar mais. No segundo caso, eu faço menos vezes menos. A gente aprende lá com o Ferreto que quando a gente faz menos vezes menos, vai dar mais. Agora, lá no terceiro caso, eu estou fazendo mais vezes menos. O que a gente aprende? A gente aprende lá na matemática que mais vezes menos dá menos. E no último caso, eu vou fazer menos vezes mais. Quando eu faço menos vezes mais, a gente também aprende lá com o Ferreto que dá menos. Conclusão, pessoal, olha só. Eu tenho situações onde a energia potencial elétrica pode ser positiva e casos onde a energia potencial elétrica pode ser negativa. E aí é muito importante você saber o que significa o fato da energia potencial elétrica ser positiva ou negativa. Então, olha só. No primeiro caso, eu tenho mais vezes mais, deu positiva. No segundo caso, eu tenho menos vezes menos. Nos dois casos, a energia potencial elétrica deu positiva. Pessoal, vamos relembrar? O que acontece entre duas cargas positivas? Atração ou repulsão? Com certeza você me falou repulsão. E entre duas cargas negativas, o que acontece? Atração ou repulsão? Com certeza você me falou também que a gente tem ali uma repulsão, tudo bem? Agora olha só, uma carga positiva e a outra negativa. A energia potencial deu negativa. Agora, a primeira carga negativa e a segunda positiva. A energia potencial também deu negativa. O que a gente tira de conclusão aqui? Se as duas cargas têm sinais opostos, se é mais com menos ou menos com mais, a energia potencial dá negativa. E nesses dois casos, gente, cargas de sinais opostos, o que a gente aprendeu? Que as cargas se atraem ou se repelem? Com certeza, você me falou agora que elas se atraem. Então, a gente vai dizer que é um caso de atração. Resumindo, então, bem simples, tá? A energia potencial entre duas cargas, se ela for positiva, o significado quer dizer que está acontecendo ali uma repulsão. E se ela for negativa, significa que está acontecendo ali uma atração, tá bom? Agora, vamos usar isso que a gente aprendeu para resolver um primeiro exercício. Ao colocarmos duas cargas pontuais, Q1 igual a 5 microcoulombs e Q2 igual a 2 microcoulombs, a uma distância de 30 centímetros, realizamos o trabalho. Determine a energia potencial eletrostática ou elétrica, tanto faz, em joules deste sistema de cargas pontuais, dado a constante eletrostática 9 vezes 10 na 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A questão pediu para a gente achar a energia potencial elétrica armazenada por esse sistema de cargas. A gente acabou de ver que a energia potencial é dada por K, vezes uma das cargas que foi chamada de Q1, vezes a outra que foi chamada de Q2, dividido pela distância que existe entre elas, tudo bem? Então, a gente vai calcular a energia potencial substituindo esses valores. Vamos ali dar uma olhadinha no enunciado.
O K, constante eletrostática, vale 9 vezes 10 elevado a 9. Agora, eu queria que você cuidasse com os valores das cargas Q1 e Q2. Q1 foi dado para a gente 5 microcoulombs. Lembra que se eu quero a resposta em joules, que é sistema internacional, eu sou obrigado a trabalhar com a carga no sistema internacional. Então, eu tenho que trocar esse prefixo micro. Micro significa para a gente 10 na menos 6. Então, na hora de escrever a carga Q1, eu vou escrever aqui para vocês 5 vezes 10 na menos 6. Vezes a carga Q2. A carga Q2 vale 2 microcoulombs. Aqui eu também tenho que estar atento, porque aqui também aparece o prefixo micro, que vale para a gente 10 na menos 6. Então, na hora de anotar ali, a gente vai escrever 2 vezes 10 na menos 6, tudo bem? Tudo isso dividido pela distância entre as cargas, que é 30 centímetros. Aqui eu também preciso ficar atento, porque não é metro, é centímetro, centímetro, né? E o prefixo cent significa para a gente 10 elevado a menos 2. Então eu vou colocar aqui essa distância, 30 vezes 10 na menos 2. Seguindo então, pessoal, a energia potencial elétrica fica igual a... Eu vou lá na equação e vou separar o 9, o 5 e o 2. Então, vou escrever para vocês aqui, ó, 9 vezes 5 vezes 2. E vou juntar essas três potências de 10 numa só. Então, como é que a gente faz aqui? Fica o seguinte, fica 10 elevado a... O Ferreto te ensina que quando a gente faz o produto de potências de 10, a gente conserva a base que é 10 e soma as potências. Então, eu vou colocar para vocês aqui 10 elevado a 9... somado com o menos 6, somado com o menos 6, tudo bem? Tudo isso dividido por 30 vezes 10 na menos 2. Seguindo, pessoal, olha só, esse produto aqui, ó, 9 vezes 5 vezes 2. 9 vezes 5 dá 45, vezes 2 dá 90. Opa, peraí, olha que eu posso simplificar aqui, ó, esse 90 com esse 30 vai dar 3. Então, a energia potencial elétrica fica igual a 3 vezes. Aqui na parte de cima é 10 elevado a 9, somado com menos 6 e somado com menos 6, vai dar 10 na menos 3. Dividido por 10 na menos 2. Com isso, a gente chega que a energia potencial é igual a 3 vezes. Quando eu tenho uma divisão de potências de 10, a gente conserva a base e subtrai as potências. Agora presta atenção, né? Porque eu vou fazer menos 3 menos o menos 2. Então vamos anotar aqui, ó, é menos 3 menos o menos 2. E aí a gente chega que a energia potencial elétrica é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 menos menos 2, menos com menos dá mais. Então, vai dar menos 3 mais 2, vai dar 10 na menos 1. E como a gente usou todos os dados no sistema internacional, essa resposta é dada em joules. E essa é a resposta que a gente estava procurando. Por isso, o gabarito é a letra C. Agora, eu quero conversar com vocês como que a gente faz para determinar a energia potencial elétrica quando a gente tem mais do que duas cargas ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês uma carga Q1, outra carga Q2. Moleza determinar a energia potencial entre elas. Agora, e se eu colocar uma terceira carga Q3? Aí, eu tenho que fazer a seguinte análise, olha só. Entre essa carga 1 e essa carga 2, existe uma energia de atração, mas existe uma energia potencial elétrica. Entre essa carga 2 e essa carga 3, existe também uma energia potencial elétrica que também é de atração, tudo bem? Só que eu não posso esquecer que entre essa carga 1 e essa carga 3 também existe uma energia, no caso de repulsão, tudo bem? Então eu sou obrigado a levar em consideração todas as cargas, fazendo como? Fazendo duas a duas, pelo mesmo processo, pela mesma equação que a gente acabou de aprender, onde a gente tem a constante eletrostática do meio, uma carga vezes a outra, dividido pela distância entre elas. Então, no caso, a energia potencial desse sistema de cargas vai ser dada para a gente pela energia potencial entre as cargas 1 e 2, mais a energia potencial entre as cargas 2 e 3, mais a energia potencial
entre as cargas 1 e 3. Se eu tivesse uma quarta carga, ia ter que ser 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4. Depois 1 com 3, 1 com 4, 2 com 4, assim por diante. Então, eu tenho que levar em consideração todas as cargas 2 a 2. E aí, depois disso, a gente aplica essa equação aqui em cada um desses termos, usando, obviamente, no caso, entre as cargas 1 e 2, a carga 1 e a carga 2. E, claro, entre a carga 1 e 2, eu tenho que pegar a distância entre a carga 1 e carga 2. Quando eu for fazer entre carga 2 e 3, eu vou usar a carga 2 vezes carga 3. E, certamente, vou usar a distância entre as cargas 2 e 3. E, por último, quando a gente for fazer a energia potencial entre as cargas 1 e 3, eu vou fazer Q1 vezes Q3. E vou usar certamente a distância entre as cargas 1 e 3 e assim por diante, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esse conceito agora na resolução de mais um exercício. Exercício 2. Considere 3 cargas elétricas pontiformes positivas iguais a Q, colocadas no vácuo, fixas nos vértices A, B e C de um triângulo equilátero de lado D, de acordo com a figura a seguir. Pessoal, só relembrando, né, essa palavrinha aqui, ó, pontiforme, pontual, que de vez em quando está aparecendo para a gente no exercício, significa só uma coisa bem simples, né? Que o tamanho da carga não interessa, e mais nada. Agora tem umas informações importantes para a gente destacar no enunciado. Primeiro, as cargas são cargas positivas, elas são iguais a Q, ou seja, todas elas têm o mesmo valor, e elas estão fixas nos vértices A, B e C de um triângulo equilátero de lado D, ou seja, todas as cargas têm o mesmo valor e separadas pela mesma distância, tudo bem? Seguindo lá para ver o que ele vai pedir para a gente. A energia potencial elétrica do par de cargas disponibilizadas nos vértices A e B é igual a 0,8 joules. Então vamos anotar aqui que a energia potencial entre A e B é igual a 0,8 joules. Ele pediu, nessas condições, é correto afirmar que a energia potencial elétrica do sistema constituído das 3 cargas em joules vale. Vamos lá então, pessoal. A questão quer que a gente ache a energia potencial total do sistema. Como são 3 cargas, a gente combinou que a gente vai fazer 2 a 2. Então vai ser entre as cargas A e B, mais a energia potencial entre as cargas B e C, mais a energia potencial entre as cargas A e C. Tudo bem? Aí eu peguei todas elas 2 a 2. Agora olha só, a gente já sabe a energia potencial entre as cargas A e B. Falta agora a gente achar a energia potencial entre as cargas B e C e entre as cargas A e C. Agora olha só, como a gente sabe que energia potencial é dado por K, que é a constante eletrostática que depende do meio onde as cargas estão, vezes uma carga vezes a outra, dividido pela distância entre elas, se a gente observar, todas as cargas têm o mesmo valor e é Qzão. Então eu vou fazer o seguinte, na fórmula eu vou colocar para vocês aqui Qzão vezes Qzão. Detalhe, todas as cargas têm o mesmo valor, então é tudo Qzão e Qzão, e a distância entre elas é sempre a mesma, porque é um triângulo equilátero. Conclusão, o meio onde as cargas estão é o mesmo. Todas as cargas têm valores iguais e as distâncias são iguais. Então, que conclusão que a gente tira? Que a energia potencial que existe entre as cargas A e B é a mesma energia potencial que existe entre as cargas B e C, que é a mesma energia potencial que existe entre as cargas A e C. Repito, por que mesmo? Porque as cargas têm valores iguais e as distâncias são todas iguais. Então fica fácil, né? A energia potencial do sistema é igual a energia potencial entre A e B, vale 0,8, mais a energia potencial entre B e C. A energia potencial entre B e C é igual à energia potencial entre A e B, então também vale 0,8, mais a energia potencial entre A e C. A energia potencial entre A e C é igual à energia potencial entre A e B, então também vale 0,8. Conclusão, a energia potencial do sistema de cargas é igual a 0,8 mais 0,8 mais 0,8, 2,4 joules. E essa é a resposta que a gente estava procurando, por isso que o gabarito é a letra E. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula sobre energia potencial elétrica, tá certo? Tchau e até a próxima aula.